Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube. É assim que o canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sábado, dia 16 de agosto. E nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Bom, vamos dar aí algumas notícias, né? Vamos dar notícias? Não, vamos comentar as notícias. Você sabe que o nosso canal não tem aquele critério, né? Aquela característica de um canal jornalístico. O nosso canal é um canal de análise, é um canal de considerações, nós fazemos observações em cima dessas notícias já veiculadas, ou pela mídia tradicional, ou pela mídia independente, aqueles que têm ali um viés jornalístico. Já de antemão, estamos aí com relação à questão SAF, né? Aquele imbróglio que você sabe que está tendo de um Textor, Igor, a Iconic, Ares e os acionistas no geral. E você sabe que dentre esses acionistas está o Botafogo associativo, né? O Botafogo associativo ele tem 10% desse bolo aí da SAF, das ações da SAF. Bom, então, o clube associativo fez aí deu entrada também na justiça com relação ao comportamento da SAF durante essa tempestade, vamos colocar assim, ou durante essa tempestade que está sobre o Botafogo, né? Então, eu falava, mesmo sem entender, eu conversava com vocês, eu fazia as minhas análises e eu explicava para vocês, cara, com tudo que está acontecendo e com tudo que já ouvi falar desde o início, né? Desde o início da instituição da SAF, existem cláusulas ali que garantem ao Botafogo uma certa segurança, né? Garantem ao Botafogo uma certa segurança. Existem cláusulas específicas dentro do contrato de aquisição da SAF, existem cláusulas específicas que garantem ao Botafogo uma certa segurança. E é dentro dessas cláusulas que agora o Botafogo está movendo esta ação. Né? Por quê? Porque ali existem obrigações de fazer. Eu não sei se você se lembra, e eu falava sobre isso. Cara, eu não estou preocupado. Eu vejo muita gente preocupada, mas eu não estou preocupado tanto quanto os outros. Por quê? Porque eu entendo que existem obrigações de fazer. Se mudar o dono, o que vai acontecer? Cara, o associativo, o clube associativo, o Botafogo associativo, vai chamar para si esse direito, né? Vai fazer valer esse direito, aonde o novo investidor, se houver, o novo investidor terá que cumprir aquelas obrigações que estão ali nas cláusulas do contrato. São as chamadas obrigações de fazer. O que está incluído nessas obrigações de fazer? O investimento na infraestrutura, né? No entorno, né? No extracampo, está incluso o pagamento da dívida, né? O pagamento da dívida, e está incluso também a manutenção dos caixas. A manutenção dos caixas. Né? Se tem salário para pagar, tem que trazer. Ah, não arrecadou. Botafogo arrecadou 100 milhões, tem que pagar 120. Cara, 120 tem que sair do nosso investidor. Né? Do nosso investidor.
No caso, a Eagle. Não estou falando aqui separadamente, porque isso ainda não aconteceu. A separação entre Eagle, John Textor, Ares, Iconic, não existe isso ainda. Existe a Eagle Holding, né? Que é a chamada Eagle Holding. Essa é uma obrigação da Eagle Holding. Se vai sair do dinheiro da Michelle Kang, se vai sair do bolso do dono da Ares, se vai sair do bolso da Iconic ou do bolso do John Textor, isso não é importante para nós. O que importa é que essas obrigações, elas devem ser ali executadas, cumpridas, né? Senão o Botafogo faz aquela medida que fez o Vasco. Ó, você não está cumprindo, cara, nós vamos retomar aqui, que é a chamada diluição, né? Pelo que eu entendi. Veja bem, eu não conheço nada desse assunto, eu estou falando apenas o que eu entendi. É como eu falei, uma análise daquilo que foi veiculado. Então, o clube associativo, acionista da SAF, Botafogo, com 10%, ele chama para si essa segurança, esse direito, né, de ter segurança nessas obrigações de fazer. E aí, vai lá, arruma um novo investidor, e vamos em frente. Eu, inclusive, eu vi aqui numa matéria aqui, daquelas matérias que saem na timeline, né, que já existem grupos montados para uma possível aquisição até da SAF Botafogo. Já existem esses grupos. O que eu não quero. Eu quero que continue do jeito que é a ideia do John Textor, né? A ideia do John Textor é fazer um sistema multiclubes. É isso que eu quero. Porque facilita muito o dinheiro de fora. Quando você não tem dinheiro de fora, você fica restrito àquilo que você pode usar dentro do Brasil. Você não tem como, você não tem argumentos, né? E ninguém vai colocar ali além daquilo que está proposto, correto? Ninguém vai colocar dinheiro além daquilo que está proposto. O único que está fazendo isso é o John Textor. Através do quê? Através desse pensamento multiclubes, correto? Ele contrata um jogador prometendo a ele ser direcionado para o Lyon, na época, o Crystal Palace, né? Então, ele tinha esse argumento e ele quer manter esse argumento. E eu acho que esse é o caminho certo para o Botafogo. Eu prefiro a manutenção do John Textor. Mas, também, e como fez aqui o Guilherme, eu vi aqui o vídeo do Guilherme, do Gigante Glorioso, o TF, eu vi agora de manhã, por isso que eu te falo, se inscreve no canal, ativa o sininho, cara, compartilha, dá like, eu já fiz isso agora de manhã, já vi 2, 3 vídeos aqui, já dei meu like, já ouvi o que eles tinham que falar, então, o que foi ali salientado, e eu também quero fazer essa menção, né? Ao trabalho feito pela equipe lá atrás, antes da venda da SAF Botafogo, foi feito primeiro isso tudo que eu estou falando, dessa segurança, que primeiro foi feito um estudo patrocinado pelos irmãos Moreira Salles, foi feito um estudo. Depois houve um grupo de excelência, voltado para a amarração dos direitos do Botafogo neste contrato da SAF. Então eu estou dando parabéns, não estou falando o nome, só falei os irmãos Moreira Salles porque são os únicos que eu conheço assim, os outros eu não conheço. Tem a questão, por exemplo, a hombridade e a coragem do Césio Melo de fazer essa negociação, né? Então, do Césio, tem muitos nomes aí, não quero ser injusto com ninguém, mas parabéns por esse trabalho feito. Então, eu não tenho problema nenhum, cara, com a SAF. A SAF não tem problema. A SAF, o Botafogo é um case de sucesso e em breve aparecerá outros interessados, né? Então isso aí também eu vi na timeline, mas vamos lá. Então
O Botafogo está nessa situação. Agora vamos falar ainda um pouco do mercado da bola. Parece que o Botafogo, parece não, o Botafogo está interessado no zagueiro, está tentando fazer de tudo para trazer um zagueiro. Isso é muito difícil, né? Você entender como chegamos a esse ponto. Houve uma falha realmente de planejamento, houve uma falha de planejamento. Alguns nomes, cara, que eu vou dizer para você nomes que eu gostaria nesse momento. Iago Maidana, eu já falei desse nome, Iago Maidana. Tá no exterior ele era do América Mineiro e já foi do Sport também. Então, Iago Maidana é um zagueiro que eu gostaria. Um zagueiro que eu falei todos esses, todos os nossos vídeos são numerados. Você pode buscar, eu não sei o número dos vídeos em si, não tenho tudo isso de cabeça. Mas você vai lá que você vai ver que eu falei sobre o contrato da SAF, da obrigação de fazer, sobre a segurança que tem nessas questões. Eu falava sobre zagueiros, então eu falei sobre Iago Maidana, eu falei sobre Balbuena, que agora está no Grêmio, eu falei sobre o Rafael Tolói, que desembarcou aí essa semana para jogar no São Paulo. Cara, eu falei de vários jogadores que estavam ali. Falei sobre um jogador que inclusive é zagueiro e ele é também volante. Ele também era do América Mineiro, se eu não me engano. Eu esqueci agora o nome dele. Eu falava, cara, não é que o cara seja um espetáculo, é que você vai ter um zagueiro capacitado a te dar um suporte, cara, numa eventualidade que você precise, né? Numa eventualidade que você precise. Eu lembro, é um escuro forte. O América Mineiro tinha até aquele zagueiro que foi suspenso, né, por causa da questão, o Bauerman, tinha o Bauerman e tinha um outro que nessa época jogava de volante, se não me engano. Então, esse jogador, eu falei sobre ele. Tudo isso seriam zagueiros que hoje poderiam estar no Botafogo. Eu lembro que eu falei de um zagueiro, mas esse é um zagueiro canhoto também, que joga no... Ele não joga no... Eu acho que é da Inter de Limeira. Não sei o que é lá, Pós. O sobrenome dele é Pós. P-O-Z. Você pode procurar aí que você vai ver. Então, cara, são muitos zagueiros que o Botafogo pode contratar. Mas parece que está focado ali no Alex Vinícius, e falta detalhes, pequenas negociações, pequenos ajustes. Eu ia falar pequenos detalhes, mas se eu falo pequenos detalhes aqui, a minha mulher me mata, porque ela detesta que eu fale errado. Embora eu fale muita coisa errada aqui. Eu sei que às vezes, falando rapidamente, a gente esquece detalhes, né? Detalhes já são pequenos. Pequenos detalhes não existem, são detalhes. Correto? Então, tá aqui um pequeno spoilerzinho do português. Mas não sou eu não, cara. É minha mulher, ela me mata se eu ficar insistindo em falar, né? Porque eu falo às vezes. Mas se eu ficar insistindo e não lembrar, ela me acaba comigo. Bom, então estamos aí na busca desses jogadores. Um outro assunto que surgiu também agora, também ouvindo o Guilherme, e já ouvi também em alguns outros canais, é a questão do interesse do Botafogo pelo Roger Guedes, né? Agora surgiu a possibilidade de se contratar Roger Guedes. Eu também falei sobre vários jogadores que eu gostaria muito de ver no Botafogo. Cara, você vai lá nos vídeos passados, você vai ver, eu falava sobre o Canóbio. Canóbio sempre foi o meu preferido. Canóbio, Soteldo, esses jogadores sempre foram meus preferidos. Canóbio, Soteldo, tinha o Elinho, aquele que era do Bragantino. Eu sempre falava, cara, jogadores do Bragantino. O Bragantino, ele não cria dificuldade. Ainda era na época do Léo Ortiz. Léo Ortiz, Luan Cândido,
o Juninho Capixaba, todos esses jogadores eu botei numa relação que você vai ver lá nos vídeos, tem tudo lá, tem lá opções de zagueiro, tem lá zagueiros, opções de laterais direito. A posição mais difícil era a de ponta direita, realmente a de ponta direita, porque não existe ponta direita livre no mercado. E como o meu método de pesquisa, ele não permite, seria muito difícil eu colocar ponta direita que não tivesse livre no mercado. Eu teria que buscar clube por clube para ver qual ponta direita que está jogando naquele clube. Uma coisa é você procurar, por exemplo, no Transfer Market, onde eu procuro, tem lá, jogadores sem contrato. Aí tu bota lá. Jogadores com contrato a terminar. Você bota lá. Entendeu? Mas você não pode botar todos os jogadores que estão com contrato, cara. Que são muitos jogadores com contrato. Entendeu? Jogadores que assinaram contrato há poucos anos, há poucos meses e que não tem contrato a terminar. Jogador que assinou contrato há 1 ano, mas tem contrato ali de 5 anos. Está 1 ano no clube, mas só vai terminar o contrato dele daqui a 5 anos. Então fica muito difícil a pesquisa para mim. Eu gostaria de ter outras ferramentas, não sei se tem. Se tiver outra ferramenta que eu possa procurar esses jogadores, você coloca ali, você coloca aí o link, você coloca o nome do aplicativo, do site que eu possa procurar. Correto? Então, eu gosto desse tipo de pesquisa. Então eu fiz para todas as posições. Todas as posições. Ó, esse Luciano Acosta, que agora estou chamando ele de Lúcio Acosta, que chegou no Fluminense. Eu já falei sobre ele há anos. Já tem mais de 1 ano que eu falei sobre esse jogador. Eu falei sobre o Luciano Acosta, falei sobre o Joaquim Pereira e falei sobre o Hernan Lopes Munhoz, que também tem 18 e 19 anos. É como se fosse um Montoro, esse Hernan Lopes Munhoz. Todos eles lá da MSL. Ah, como é que você descobriu? Cara, eu descobri vendo, não eu descobri, eu ouvi falar vendo o vídeo do Josa Novales. O Josa Novales é que botou esses jogadores em pauta. Eu gravei esses nomes e fui pesquisar sobre eles. Então, esse Luciano Acosta, cara, ele tem um aproveitamento absurdo na questão fazer gol e na questão da assistência. Em 20 jogos, eu vou te dizer mais ou menos, em 20 jogos ele faz 7 gols e dá 8 assistências. Um exemplo assim, estou dando só um exemplo. São 15 jogos que o cara tá ali fenomenal, né? Então, eu sempre falei sobre esses jogadores. E agora o Botafogo está tentando trazer o Roger Guedes, que pode ser um ponta esquerda. Esse é o detalhe, ele é um ponta esquerda. Ele inclusive, no Corinthians, ele brigou para jogar como ponta esquerda, porque queriam botar ele como centroavante ou como ponta direita. Ele falou, não, cara, eu sou ponta esquerda, e foi embora para jogar na ponta esquerda. É a posição dele. Eu sei disso porque ele joga, inclusive, no time que eu acompanho, que é o Al Rayyan. Não acompanho por nada, não é esse momento não. Eu já acompanho por uma questão particular minha, que eu já acompanho esse time aí já há uns 3 anos, o Al Rayyan, né? Isso aí é questão particular. Então eu sei que ele joga lá de ponta esquerda. É a posição dele lá no Al Rayyan. Então, parece que está interessado no Roger Guedes. Agora vamos lá, o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras amanhã. E amanhã nós vamos fazer o nosso pré-jogo, vamos dar a nossa escalação. Vamos ter desfalques. Infelizmente, na defesa não tem como poupar, mesclar, não tem, porque nós não temos jogador de defesa. Nós podemos substituir o Vitinho pelo Matheus Ponte e o Alex Telles pelo Marçal, mas se o Marçal for jogar na zaga, nós não temos quem botar no lugar do Alex Telles, né? Então vai ficar muito difícil. O Newton provavelmente deve ter oportunidade, que embora o ideal seria jogar o Danilo e o Marlon Freitas para poder assimilar aquele posicionamento que eu falei para vocês, né? Ficou muito os dois pelo mesmo lado.
ficou faltando gente pelo lado direito. E eu acredito que, por característica, é mais fácil o Marlon Freitas sair para o lado direito e deixar o Danilo pelo lado esquerdo. E lá na frente, cara, aí nós temos ali uma possibilidade. Temos o Barreira, temos o Matheus Martins, temos Nathan Fernandes, né? Temos Jefinho, temos Mastriani. Não sei se, não vi agora se o Christian Ramos já está bidado, né? Não sei se ele está bidado, mas eu acredito que não. Então nós temos ali no ataque algumas possibilidades. Temos Joaquim Correa, né? Joaquim Correa, temos o Santiago Rodrigues, temos ali jogadores que podem fazer aquele famoso 3-1 que eu chamo, né? Nós temos 4-2, o 3-1, nós temos ali algumas possibilidades. Pena que é contra o Palmeiras, né? Um concorrente direto ali. E o Palmeiras, por ter feito o seu trabalho de casa, vai vir com força total e vai poupar no próximo jogo que eles vão jogar em casa. Então é isso que vai acontecer. Bom, mas hoje os nossos assuntos são esses. Eu te peço aí, se inscreve, ativa o sininho, ajuda o amigo, compartilhe os vídeos, grupo de WhatsApp, familiares. Convida aí o pessoal, ok? Um grande abraço, saudações alvinegras.